Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu estou muito feliz com a repercussão que teve essa ideia do Grifa Junto. Na real, ela foi o primeiro objetivo do Grifa, que era ampliar a discussão sobre o livro de teoria feminista desse jeito mesmo, com todo mundo junto. No caso, junto presencialmente. A ideia não era fazer isso virtualmente, mas, né, dado esse momento que a gente estava, foi bom para rever algumas coisas, também para alinhar algumas expectativas. E o lado bom, apesar de eu não gostar desse discurso do lado bom da pandemia, mas o lado bom disso tudo, de ser virtual, é que eu fico muito feliz de ter gente daqui, de vários lugares do Brasil. Isso é muito rico para mim. Nunca foi o objetivo ficar só em São Paulo, por isso o podcast é um podcast, para extrapolar as questões geográficas. Então, eu fico muito feliz. Obrigada a todo mundo que está aqui, de verdade. Essa é a primeira tentativa do clube de leitura, é um piloto, então eu já peço desculpas se tiver algum probleminha técnico, eu estou me habituando aqui às questões tecnológicas, vamos com calma, né? E avisar que também o objetivo é que venham muito mais clubes do livro, que venham muito mais Grifa Junto, de todos os episódios que a gente ainda vai fazer, e de todos os episódios que foram feitos também. Ainda estou pensando em como encaixar na grade de produção e tempo para fazer os encontros e tal. Depois eu vou passar uma pesquisinha para vocês responderem, tipo, melhores dias e tudo mais. Mas o objetivo é fazer de outros episódios de outros livros também, tá bom? Me apresentando para quem não conhece, ver a minha cara, depois de só ouvir minha voz, eu sou a Isadora Tavi, eu sou criadora, pesquisadora, produtora, host do Grifa, social media do Grifa, o que mais? Financeira do Grifa. E estou aqui com vocês para construir junto essa discussão, tá bom? Nessa tarefa, tá comigo, nessa tarefa deliciosa, tá comigo a Daphne Sena, que participou dos 3 episódios, que contribuiu demais para que esses 3 episódios fossem os meus preferidos do Grifo até hoje. Então, queria que ela se apresentasse rapidinho para vocês também conhecê-la. Por favor, Daphne. Oi, gente. Eu sou a Daphne. Quem ouviu o episódio, eu sou a pessoa por trás da voz do episódio. Como quem ouviu sabe, Daphne, vegana, feminista, etc. Pré-candidata da bancada feminista aqui em São Paulo. Construo a mesma organização que a Isa, a Rebelião, e várias outras pessoinhas que eu tô vendo as carinhas conhecidas aqui, todas lindas. E vamos lá falar desse livro, que foi uma das coisas mais legais desse ano para mim. Não é difícil desse ano, porque esse ano foi uma merda, né? Mas foi uma das coisas mais legais do meu ano, foi fazer 3 episódios. Então, falar e estar aqui com esse tanto de gente para falar desse livro está sendo muito especial. Obrigada, Daphne. Opa, eu mesmo me silenciei aqui, estou sendo silenciada por mim mesma. Algumas questões técnicas. Eu queria muito que a gente estivesse sentada em roda, bem de mão dada, não, tô brincando, mas pelo menos sentada em roda, e que todo mundo pudesse se olhar e se apresentar e falar um pouco, e que isso fosse deixar o ambiente, né, confortável, mas eu sei que não é isso que a gente tem aqui, né? A gente está em muitas, então eu quero organizar um pouquinho, eu vou ver se esse jeito funciona, a gente vai tentando fazer isso juntas, tá? De novo, eu peço que todo mundo mantenha o microfone desligado, quem se sentir confortável e puder, por favor, deixar a câmera ligada para ver vocês. E além disso, a gente vai funcionar num esquema de inscrição, que significa que quem quiser contribuir, por favor, escreve no chat, me inscrevo, ou quero falar, ou qualquer outra coisa. Me inscrevo é mania de militância, né? Mas sinaliza que quer falar, que quer contribuir. Eu estou aqui contando com uma equipe do Grifa, aqui, que tem um perfil Grifa Podcast, muito chique, que vai fazer uma listinha para mim na ordem que for aparecendo os nomes, e vai me passar, e aí eu vou fazer essa coisa bem chata, que é chamar por nome, tipo, Paula, agora é a sua vez. Eu sei que essa não é a coisa mais confortável, mas acho que é um jeito que a gente consegue organizar e garantir que nada se perca, né? E que todo mundo que queira falar consiga ser contemplado. Eu não vou ficar olhando o chat, porque senão eu vou perder o que vocês estão falando, e eu quero, né, conseguir contribuir também para o que vocês estão falando. Mas, por favor, se sintam muito à vontade para não contribuir só no chat, para falar mesmo.
quem leu, quem não leu, quem acha que tem uma ideia, quem acha que tem um pensamento, quem acha que tem a ver com alguma coisa que viu, por favor mesmo, é um espaço muito seguro para isso. Mas quem quiser contribuir no chat também, a minha equipe vai sinalizar, e aí eu leio a contribuição, enfim, a gente vê um jeito de fazer isso funcionar. Tá bom? Acho que é isso. Todos os avisos burocráticos foram feitos. E aí, eu queria fazer uma coisa para começar essa conversa, que é bem assim, bem uma tentativa didática, assim, Paulo Freire me ajuda, que é, eu queria perguntar para vocês, quem quer explicar sobre o que é esse livro, sobre o que é Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman. O que entendeu do livro, qual é a proposta do livro, o que vocês tiraram dessa experiência de leitura? Vocês arriscam? Não quero deixar só para mim, nem só para Daf. Quero que vocês percam essa vergonha. E aí? Um de cada vez, gente. Ninguém vai querer brincar? Tá bom. Tá bom, eu vou começar então, e aí eu conto com a participação de vocês, hein? Para quem não leu o livro, para quem não ouviu os episódios, ou para quem ainda está com vergonha de falar, Mulher, Estado e Revolução, a própria Wendy Goldman apresenta que é um livro que explora por que o primeiro experimento com amor livre e emancipação da mulher falhou. Ela vai falar sobre esse experimento na União Soviética, pós-revolucionária, nos anos seguintes à Revolução, e ele é um livro que ele não recupera apenas as lições, né, e as discussões dos juristas e dos revolucionários, mas ele também fala das lutas diárias e das ideias das mulheres trabalhadoras e das mulheres camponesas, o que é muito legal, essa visão que ela traz. E essa visão que ela traz de que esse experimento falhou, como ela fala, pode parecer meio derrotista, mas na real não é isso que ela está apresentando, né? A Wendy, ela está assumindo essa derrota justamente para mostrar que o caminho é aquele apresentado pelos bolcheviques, é aquele apresentado e que ela vai amplamente mostrar como foi construído, né? Que é a parte mais legal do livro, eu acho que eu e a Daphne trocamos muito sobre isso nos episódios, que essa construção é a parte mais legal, mas que o que ela quer mostrar é que o caminho é aquele. Só que justamente esse caminho ele só é possível de ser cumprido uma vez que haja uma transformação mais profunda da sociedade, né? Ela diz, eu vou ler uma passagem que eu acho que eu já devo ter destacado milhões de vezes na divulgação do episódio, mas que ela é bastante significativa. Que ela vai falar que essas tais experiências, né, elas sugerem que se criarmos pleno emprego e salários com os quais possamos viver de fato para homens e mulheres, a independência para ambos os sexos virá como consequência. Se as mulheres tiverem um controle sobre seus próprios corpos, acesso ao aborto legal e seguro, opção de controle de natalidade saudável e bons cuidados médicos, elas poderão exercer sua liberdade sexual. Se os homens assumirem responsabilidades iguais pelos filhos e pelas tarefas domésticas, as mulheres poderão se realizar como seres humanos iguais. Creches, restaurantes públicos e lavanderias. Tudo isso para que as mulheres possam se livrar do fardo dos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, os quais normalmente têm de suportar. A gente teve alguém no chat falando alguma coisa? A Nath perguntou que página. Eu não destaquei a página, vocês me cobram depois, eu falo para vocês, eu não destaquei a página, tá? Desculpa. Bom, então eu vou ser a professora chata para falar. Então, Daphne, e aí, para você, qual que é a principal proposta desse livro? Então, vamos começar, já que todo mundo está com vergonha ainda, e eu falo muito, então vamos começar. Isso não é um problema, né? Se a gente falando aqui, a gente vai ficar falando.
Não é um problema, gente, porque eu falo muito, muito. Se me der espaço para falar, eu falo um dia inteiro. Mas, primeira coisa que a Isa me falou com uma pergunta, né, apareceu no formulário, de que as pessoas queriam saber um pouco mais sobre a autora, né, sobre o histórico da autora e tal, né. E eu acho que isso é importante mesmo. Eu mesma nunca leio um livro, assim, eu sou puta curiosa, assim, eu nunca leio um livro sem buscar um pouquinho mais, para saber quem está escrevendo aquele livro, até para eu me localizar um pouco nas coisas que estão meio escritas nebulosas no livro, assim. Então, a Wendy, né? A Wendy, ela mora nos Estados Unidos, ela é americana, né? Ela é uma mulher de 60 e pouco, 60 para mais anos. Deixa eu ver, eu até escrevi aqui, 64 anos. E Mulher, Estado e Revolução, esse livro, foi a conclusão foi a primeira conclusão publicada dela, das pesquisas científicas dela. Esse livro originalmente foi publicado em 93. O que isso significa? Por que é importante a gente saber que ele foi publicado em 93? Porque a gente teve um evento muito importante no mundo, né, que tomou grande parte da nossa história mais recente, que foi a Guerra Fria, que durou até 1991, com a dissolução da União Soviética. Esse livro ter sido publicado em 93, e quando a gente lê o livro, a gente vê a extensão dessa pesquisa, ele significa o quê? Que ela fez a maior parte dessa pesquisa, talvez essa pesquisa inteira, durante a Guerra Fria. E aí quando a gente vai analisando isso, a gente vai ficando mais surpreso. Por quê? Porque aqui tem uma riqueza de documentos, de referências históricas, que ela só pode ter conseguido a partir do que, de fato, ela é uma acadêmica, ela estudou com bolsa, e ela foi para a União Soviética para conseguir acesso a esses documentos, porque, como vocês podem imaginar, o trânsito de documentos históricos entre União Soviética e Estados Unidos não era uma coisa muito fácil nessa época, né, durante a Guerra Fria. Então, ela teve todo esse trabalho de pesquisa que por bolsa, então aí, né, a gente já está falando aí, né, por que a gente tem que ter bolsa, né, para os pesquisadores, por que a bolsa tem que ser boa, né, para os pesquisadores poderem para os lugares fazerem essas pesquisas e tal. Então, essa pesquisa, ela foi feita praticamente toda durante a Guerra Fria, ela foi lá, ela foi nos lugares, ela buscou os documentos, isso é para a gente valorizar muito esse livro. E depois que ela publicou esse livro, ela publicou outras, esse de fato é a publicação mais famosa dela. Ela publicou outras coisas. Depois dessa pesquisa aqui, ela partiu para uma pesquisa mais, não é pontual, mas mais focada em Stalin e no período stalinista. Ela passou muitos e muitos anos dela pesquisando Stalin e o período stalinista, então ela tem outras publicações relacionadas a gênero e o gênero, industrialização e o período stalinista, que foi o que ela foi o que ela se dedicou até, eu acho que, tipo, 5 anos atrás, foi quando ela ainda estava estudando Stalin muito a fundo, e hoje em dia ela ainda estuda a União Soviética, mas mais a partir do momento histórico da Segunda Guerra Mundial. É o que ela está mais dedicada hoje em dia. Mas aí a gente tem uma autora que dedicou muito da vida dela para entender, a gente fala, né, Stalin, mas é muito para entender o que foi a relação de gênero nesse período, que é um período que a gente tem que estudar, apesar, né, de todo o medo de falar esse nome, até que gera nas pessoas, né, mas que a gente tem que estudar, porque é a nossa história, a história também do que a gente quer construir, a história do movimento socialista. A gente também não pode só negar, né, a gente tem que tirar alguma coisa dele. E aí a Isa me perguntou o que eu acho o que a gente tira desse livro, né, o que eu acho que é a maior importância desse livro. Quando eu indico esse livro para as pessoas, eu fico com um pouco medo, assim, porque eu fico com medo da pessoa falar assim, pronto, esse negócio de socialismo não vai dar, esse negócio não vai rolar, essa mulher escreveu esse livro para falar pra gente, desiste, isso aqui não vai dar. E eu fico com muito medo das pessoas lerem ele com esse viés. E é por isso que eu acho que eu fiquei até um pouco repetitiva no podcast, que eu falei 1 milhão de vezes, eu falei, o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é tirar a gente do principismo e levar a gente para o materialismo. A gente parar, ela faz uma construção boa no livro, onde primeiro ela joga todas as opiniões que estavam sendo debatidas na época.
e a gente fica assim, nossa, eu não acredito que tinha gente defendendo essa posição, nossa, pelo amor de Deus, eu não acredito que tinha gente defendendo isso. E assim, a gente vai deixando se levar por essas coisas que na nossa cabeça estão muito sedimentadas e acabam virando, tipo, eu defendo isso por princípio. E aí, no final, ela faz uma retomada de todas essas opiniões que ela foi demonstrando e fazendo um paralelo dela com do que eram as opiniões com a realidade material, para a gente entender como, de fato, todas elas tinham um embasamento no que era a realidade da época. Isso, para mim, é o maior... É o que, quando eu li esse livro a primeira vez, que eu li ele de novo agora para fazer o podcast, quando eu li esse livro a primeira vez, foi a maior contribuição para mim, foi me lembrar, mais uma vez, o que era a materialidade. Que me trazer para essa materialidade novamente, me lembrar que as coisas que estão sendo discutidas numa época, elas estão... elas são as pessoas, né? Eu costumo falar isso muito, né? As pessoas, todos nós não temos possibilidade de sermos pessoas à frente do nosso tempo. Nós somos precisamente pessoas do nosso tempo, porque a gente está discutindo os problemas do nosso tempo, e eram os problemas que eles estavam enfrentando lá. Então, para mim, a maior importância desse livro é a riqueza da pesquisa. Essa pesquisa, para mim, é muito rica. E a gente entender também essa questão do que a gente acha que a gente está defendendo por princípio, e quando a gente vai confrontar aquilo com a materialidade, a gente tem que fazer uma forma de encaixar as coisas, e para mim é o que é o mais importante nesse livro. Fora que a gente tem que estudar o que deu errado para fazer dar certo uma hora, né? Então, eu acho que eu, né, que sou militante e tal, eu acho que a gente tem o dever de ser um pouco otimista às vezes, até mesmo para estudar as coisas que deram errado. E esse livro, para mim, é um grande exercício de otimismo, porque você lê isso tudo, e no final você fala assim, não, mas agora a gente vai fazer dar certo. É um grande exercício de otimismo. Eu espero que tenha sido para vocês também. Continuo esperando vocês participarem, hein? Eu acho que das nossas conversas, né, e o que foi também para o podcast, tem uma coisa muito, muito importante, que eu acho que às vezes a gente se perde um pouco também nos debates na internet, né, e talvez até numa falta de uma compreensão maior do que é esse processo, de que não existe isso que parece que muita gente espera, que a revolução vai chegar, a revolução veio um dia, vai chegar assim, puf, revolução, chegou a revolução, no dia seguinte está tudo resolvido. Acabou, gente, veio a revolução, acabou, no dia seguinte parece um comercial de margarina. Não, isso não existe. A revolução é um processo, e ela tem que ser entendida como um processo, ela tem que ser construída como um processo. E esse processo, por ser um processo, ele tem esse espaço de acertos e de erros, e de idas e de vindas, e de revisões. Isso é muito importante, né? Tanto é isso, quanto o entendimento, eles me corrigiram, é verdade, o trecho que eu li estava no prefácio, e no prefácio também, a Diana Assunção termina com uma coisa que a Wendy não fala explicitamente, mas que para mim é o que ela está querendo dizer, que não existe pensar em qualquer caminho verdadeiramente revolucionário que realmente transforme a sociedade numa sociedade mais justa, sem pensar nas questões de gênero, sem pensar, sem destruir, inclusive, os papéis de gênero, sem repensar toda essa estrutura. Assim como, e aí não é ela que fala, sou eu que digo, a gente não tem como pensar num feminismo que não seja necessariamente anticapitalista, porque é um feminismo que não vai libertar todas as mulheres, não vai libertar todas as pessoas, né? São duas contribuições bem significativas também do livro, que eu também enxergo como um exercício de dialética e um exercício otimista de dialética, no final das contas. Eu vou continuar levantando questões aqui, coisas, vocês vão me deixar fazendo uma aula, é isso, né? Combinado. Então tá bom. Uma outra questão importante, uma outra discussão importante, eu acho, do livro, eu vi aqui, a gente veio só para ver vocês, e eu vim aqui para ouvir vocês, então a gente vai ter que achar um meio termo aí entre vocês verem a gente e eu ouvir vocês.
eu acho que uma outra discussão importante do livro, que a Wendy resgata muito bem, faz muito bem, é a questão da centralidade da relação com os meios de produção, né? De como todos os debates de gênero, eles estão intrinsecamente ligados à questão dos meios de produção, né? E ela faz isso contando esse trajeto, formulando essa história, apresentando para a gente essa história. Então ela mostra que os bolcheviques, eles acreditavam que o capitalismo que tinha criado nesses últimos anos uma nova contradição. E essa nova contradição, ela era sentida de uma maneira mais dura pelas mulheres. Por que isso? Porque as mulheres, elas tinham entrado para a força de trabalho, e aí acho que cabe uma ressalva de uma visão bastante tanto eurocentrada inclusive de uma mulher branca, né, porque essa coisa de entrada em mercado de trabalho é muito relativa quando se fala de mulher, mas enfim, as mulheres tinham entrado para essa força de trabalho, mas elas ainda eram responsáveis por todas as tarefas pelas quais elas sempre foram, de cuidar dos filhos, de cozinhar, de limpar, de costurar, de fazer todo o trabalho que fazia com que essa família continuasse existindo e as pessoas continuassem vivas e limpas e aptas a trabalhar, né? Com o trabalho doméstico. Então, além dessa dupla vida e dessa dupla jornada que elas estavam levando, o trabalho doméstico, ele impedia que as mulheres participassem da vida pública, tomassem decisões nesse espaço que era majoritariamente composto por homens, entrassem na política e, de alguma maneira, até desenvolvessem as suas habilidades intelectuais, criativas, em pé de igualdade com os homens mesmo, né? E aí, é claro que, pensando que foi o capitalismo que criou essa contradição, e se aproveitava, e se aproveita reiteradamente, e se funda nela, não seria esse sistema nunca que seria capaz de fornecer uma solução eficaz de verdade, né, para eliminar essa dupla carga que as mulheres estavam carregando. Já no socialismo, essa construção do pensamento bolchevique mostrava que já no socialismo o trabalho doméstico ele seria transferido para a esfera pública. Essa era uma concepção, uma formulação que ela era basicamente feita por todo mundo. A gente vai ver que muitas discussões tinham muitas discordâncias e muitas ideias diferentes, ideias até que a gente, como a Daphne falou, a gente fala, não acredito que tinha gente defendendo isso e tal, mas a questão da socialização do trabalho doméstico era uma ideia já bastante estabelecida, e muito defendida pelo Lenin, defendida pela Kolontai, defendida por todo mundo. E toda essa lógica, né, do cuidado, ela ia ser, então, socializada, fosse nos refeitórios, nas lavanderias, nas creches comunitárias, as mulheres deveriam ser pagas igualitariamente, né, da mesma maneira que os homens, elas deveriam ser educadas do mesmo jeito que os homens, e aí elas seriam capazes de buscar o seu próprio desenvolvimento e os seus próprios objetivos pessoais. Isso não é só, não tem um resultado apenas no que dizia a função da mulher, o papel da mulher. Isso, a gente vai ver lá na frente, influenciava, por exemplo, até no debate do casamento, porque para um casamento entre iguais, para um casamento entre pessoas que se envolvessem por afinidade, por respeito mútuo, pela camaradagem, né, que eles defendiam, e não por interesses de propriedade, não por interesses financeiros, essas pessoas, elas precisavam estar em pé de igualdade, né? Mulheres e homens precisavam estar em pé de igualdade. Então, como manter um pé de igualdade, sendo que uma pessoa está lá, fazendo várias atividades públicas, tendo um puta respeito social, se desenvolvendo, tendo hobby, fazendo e acontecendo, a outra pessoa, ela está trabalhando na fábrica, depois ela está trabalhando em casa, está confinada dentro de casa. Então, não é simplesmente uma questão, assim, muito etérea, precisamos de igualdade, precisamos que as pessoas sejam iguais. Elas tinham questões práticas muito claras, assim. Aí eu acho que a maior lição que a gente pode tirar disso, e que a gente devia ter aprendido melhor com os nossos camaradas, né, é que não se trata de falar de redistribuir as tarefas domésticas dentro da família.
A gente não está falando que bonito que os caras lavam louça também, nossa, parabéns, um biscoito. Não é sobre isso. Não é sobre aumentar a proporção do homem nas responsabilidades das tarefas domésticas e dividir, não ajudar. Mas sim é de transferir o trabalho doméstico para a esfera pública, totalmente. E eu acho isso extremamente importante em tempos de pandemia, porque a gente está vendo nesse momento de confinamento, né, que a gente está trancado dentro de casa, ou deveria, toda uma recuperação que é muitas vezes forçada, na maioria das vezes forçada, desse papel de gênero da mulher enquanto cuidadora, né? Enquanto responsável dos trabalhos domésticos. Então, seja, de uma discussão que rolou muito no começo da pandemia, né? Hoje ela está mais diluída. De quais são os serviços considerados essenciais e por que eles devem ser mantidos ou não, né? E quem faz esses serviços considerados essenciais, até as questões mais cotidianas, de, sei lá, como as mulheres estão ficando completamente malucas de terem que trabalhar em casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos, e quem é que sai perdendo nessa lógica, né? De, tipo, os caras estão conseguindo produzir igual, estão conseguindo trabalhar igual, e quem que está deixando de lado? Quem que está abandonando o seu trabalho produtivo e não o seu trabalho reprodutivo, né? Eu vi que agora o chat está acontecendo, eu estou feliz, então eu vou aqui prestar atenção na minha equipe, com licença, mas a Daf pode comentar enquanto eu olho a minha equipe. Eu quero comentar uma coisinha que a gente está falando aqui no chat, que eu também estou de olho no chat aqui, gente. O pessoal está falando, né, que se questiona muito sobre essa questão do trabalho doméstico ser passado para a esfera pública, porque o que pode acontecer, né, e o que de fato aconteceu, como a gente viu aqui, e a gente vê em várias outras pesquisas em relação à União Soviética, é de que quem acabou também tomando essas tarefas, mesmo no espaço público, foram as mulheres. E é isso. Isso de fato aconteceu na União Soviética, gente. A gente viu que, apesar de ter sido insuficiente para a necessidade da população, teve uma política que foi de fato revolucionária, de abertura de restaurantes populares, lavanderias, creches, etc. Mas quem trabalhava nesses lugares eram mulheres, né? Eram mulheres. Então, o que significa? Esses trabalhos, essas tarefas de cuidados, continuaram generificadas. A gente falou um pouco disso no primeiro episódio, mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais aqui. O que acontece, né? O movimento feminista, né? Assim, né? Eu não consigo, eu não digo muito que tinha já um feminismo, assim, naquela época, assim. Eu acho que tinha um movimento de mulheres se formando, fazendo reivindicações, etc. E esse movimento de mulheres, ele ainda estava no início dele, né, assim, com muitas dificuldades, né, porque estamos nesse mundo, né, dominado por homens, etc e tal, com muitas dificuldades fazendo as formulações dela, e elas ainda não tinham toda essa carga de formulações que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje em dia, principalmente depois não depois da publicação, mas depois que nós feministas nos apropriamos do segundo sexo da Simone de Beauvoir, a gente tem hoje em dia uma questão muito mais aprofundada do que o que é mulher, o que é ser mulher. E naquela época não tinha, tanto que vocês veem várias próprias das mulheres defendendo coisas que hoje em dia pra gente seria tipo assim, nossa, como assim elas estão falando isso? Tipo, que a mulher tem um cuidado especial com a casa, a mulher tem isso, aquilo. Não tinha ainda toda essa elaboração em relação a gênero, papéis de gênero sociais. E isso se vem necessariamente do que elas estavam preocupadas naquele momento. Naquele momento, elas estavam preocupadas em comer, basicamente. Elas queriam ter pão para comer, era o negócio delas. Então, assim, a gente consegue debater aquilo que a gente está vivendo ali, e também as coisas que são mais urgentes para a gente. E elas estavam passando fome, elas tinham necessidades muito mais gritantes do que essas, e elas efetivamente precisavam de trabalho. Então, tinha mulheres questionando essa lógica das só as mulheres estarem trabalhando ali, tinham, mas eram poucas.
e o aparato teórico que tinha, né, as mulheres que estavam teorizando sobre a relação de mulheres naquele lugar, elas não estavam ainda tão bem assim, com posse de teorias que questionassem a função de gênero. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer isso com tanta naturalidade, igual a gente fez aqui no chat, porque a gente já tem textos falando sobre reprodução social, a gente tem os textos que elas próprias, que o próprio feminismo, né, as próprias mulheres soviéticas elaboraram depois dessas experiências que elas passaram. A gente está já com toda essa elaboração. Elas não tinham, e nem eles, né? Os soviéticos no geral. Então, foi toda uma política pensada sem mudar e questionar o papel de gênero na sociedade. E isso é um dos erros deles, isso é um dos problemas deles, com certeza. Quando aí a gente já está falando aqui do porquê que esse livro é importante. A gente precisa de fazer uma análise histórica para a gente entender o que deu errado e não fazer mais. Então, um dos problemas que eles tiveram, vários problemas, mas um dos que eles tiveram foi justamente não questionar o gênero, o papel de gênero, e o que hoje em dia a gente já está muito mais bem municiada. Tem textos aí, né? Tem a Titi Bhattacharya, que eu uso bastante o texto dela sobre reprodução social. Tem também esforços de unir o marxismo com contribuições da teoria queer que ajudam bastante. Eu estava estudando esses dias um texto da Cínzia Arutza sobre isso. Depois eu posso até passar para a Isa para a gente colocar como indicação. Por favor. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, como juntar... A Cínzia fez um texto, chama Rumo à União Queer de Marxismo e Feminismo, que é um texto que faz algumas conexões importantes. Então, tanto o movimento feminista quanto o movimento LGBTQIA+, hoje em dia, já fazem muito bem esse debate, e aí a gente consegue questionar isso. Então, aí, né, é o que eu falei em algum episódio. O que a gente está discutindo, teorizando e debatendo antes, em momentos pré-revolucionários, o que a gente consegue fazer antes é o que a gente vai conseguir pôr em prática quando o momento de reorganização social chegar. Por isso que é tão importante a gente estar debatendo isso aqui agora, por isso que esse esforço de grupos de estudos, de mulheres conversando sobre isso é tão importante, porque aí a gente garante de não cometer mais os mesmos erros, né, quando o nosso momento histórico chegar. E vai chegar, tá, gente? Eu sou otimista. Vai chegar, claro que vai chegar. Eu estou anotando aqui as contribuições de vocês, tá? Em ordem, então, vai ter depois Poliana, Aline, Carol, mas eu queria falar para a Gabriela Prado, então, falar o que ela queria, que ela se inscreveu, por favor. Oi, gente, tudo bem? Me avisem se vocês estão... O clássico, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a gente... Eu não li o livro inteiro, então se eu estiver falando uma bobagem, vocês já desconsiderem. Mas eu acho que isso não é abordado no livro e acho que algumas questões que o pessoal trouxe aí nos comentários também estão atualizando um pouco essa coisa de tornar o trabalho doméstico público, então eu acho que isso cabe um pouco aqui. Que quando eu estava lendo, o que eu fiquei pensando e além das coisas que já foram levantadas, né, e todo o trabalho invisível que tem envolvido nessa esfera do trabalho doméstico, o que a gente vai fazer com isso? O Estado não vai dar conta, o Estado vai dar conta de lidar com tudo isso? Ou não, sabe? Essa coisa do, tá bom, então a gente tem lavanderias coletivas, tudo bem, a gente tem lavanderias coletivas. E quem que vai se ligar que tem que lavar aquela roupa naquele momento? Quem que vai se ligar que, sabe? Esses pequenos detalhes do trabalho que acaba que é a gente que faz, né? De qualquer forma, sei lá, quem que vai se ligar que eu não posso usar toda semana a mesma roupa de cama, porque senão ela vai furar e vai durar menos. Isso é um trampo que a gente tem a clássica carga mental, esse aí mesmo, Debs. É um trampo que a gente tem que vai continuar sendo feminino, assim. Eu acho que isso é uma das coisas no meu cotidiano hoje que mais me irritam, assim, da questão do trabalho doméstico. E aí, não sei, acho que mando para vocês. O que vocês acham quando a gente pensa em tornar esse trabalho público? O que a gente faz com a carga mental no meio de tudo isso?
Obrigada, Gabi. Eu acho que eu vou ler aqui as perguntas que vocês colocaram que tem a ver com isso, que não fala especificamente. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô maluca achando que eu toda hora fecho meu microfone e falo sozinha. As perguntas que vocês debateram no chat, que não falam sobre carga mental, mas falam sobre racismo, e acho que a gente pode tocar a discussão nesse sentido, tá? Então, peço licença aí para Poliana, que disse, para Carol primeiro, um aspecto que fico pensando é como pensar em estratégias para não cair numa lógica racista nessa questão do trabalho doméstico para a esfera pública. Aí a Poliana responde que me perguntei muito sobre isso quando li o livro, não aparece a questão do racismo praticamente, né? Nunca tinha lido algo dentro desse contexto soviético. Minha pergunta pode ser ingênua. Não faça isso. A pergunta não é ingênua, gente. Vamos mudar a pergunta. E a Aline complementou com o trabalho do cuidar, apesar de entrar para a esfera pública, ainda continua não só para as mulheres, mas em uma hierarquia social. Cuidar é visto como menos e destinado a mulheres, pessoas negras, imigrantes, etc. Também fiquei pensando na questão do racismo, talvez fosse interessante cotejar o livro da Goldman com textos que falem sobre isso. Infelizmente, que eu saiba, não há muitos estudos voltados para questões raciais. Imagino que dentro do contexto soviético, né? Porque existem muitos estudos voltados para a questão racial. Daf, você quer, já que você estava engatada nesse assunto, você quer contribuir, por favor? Depois eu complemento. Quero. Porque a minha mãe, gente, a minha mãe, ela é antenada, é das mães antenadas, assim, né? E ela ouviu os episódios e tal, e ela fez a mesma coisa. Ela falou assim, eu não li o livro, mas é engraçado que não fala nada de racismo. E aí, o que eu falei com ela, é a mesma coisa que eu vou falar aqui, né? Esse livro, né, é um livro que faz uma análise materialista histórica de e aí, eu sou, quem me conhece sabe que eu odeio essa palavra, mas nesse momento aqui é o uso correto dele, gente, é o exemplo do uso correto da palavra recorte. Esse livro aqui, ele é o exemplo correto do uso da palavra recorte. Isso aqui é um recorte de um momento histórico, de um lugar, de um momento histórico em um país, em um contexto geopolítico. Esse é um recorte. E nesse recorte aqui, de fato, a questão racial não estava posta como ela está posta para a gente tão claramente. Primeiro, porque relações raciais elas são desenvolvidas diferentes em sociedades, né, em relações geopolíticas diferentes. Segundo, muito por causa da própria composição da União Soviética em relação à raça. O racismo lá, ele se dá muito mais não baseado na cor da pele, mas muito mais em outras características físicas que, por exemplo, identificavam que uma pessoa era de tal região, ou de uma região mais acima, ou de uma região mais abaixo. A relação racial lá de racismo, lá se dava a partir dessas características, não tanto quanto se dá aqui, como a gente conhece o racismo aqui no Brasil. Então, eu falei para minha mãe, o que eu falei para minha mãe é que essa é uma análise materialista histórica das discussões que estavam acontecendo lá naquela época. Pode ser e aí eu não sei, porque eu não sou uma grande estudiosa, eu não sou grande estudiosa de nada, tá, gente? Eu só sou curiosa, mas eu não sou uma pessoa, assim, que entende sobre as relações raciais na União Soviética. Isso pode ser uma falta em relação ao livro, mas sobre esse tipo de relação racial que eu estou falando. Não seria a relação racial que a gente conhece aqui no Brasil como a relação entre a branquitude e negritude, entre brancos, negros e negras, porque lá a relação racial se dava de uma forma diferente. Então, e a Paty falou aqui, e a gente nem sabe como se houve, eu também não sei como que a relação, se houve tráfico de escravos para a União Soviética, tá? Então, tipo, seria um outro 500. Então, quando a gente fala de racismo aqui, daqui no nosso grupo, a gente não necessariamente está falando do que é o racismo que algumas pessoas viveram na União Soviética. A relação racial lá era outra.
E aí, se fosse o caso, né, de ser uma discussão que estava sendo pautada na época, ela ia inevitavelmente aparecer no livro, porque a análise materialista histórica da realidade, ela não precisa fazer intersecções, né, ela não precisa fazer amarras entre as lutas. As lutas, elas estão compostas na materialidade, na exposição material, e a partir daí elas iam aparecer na análise. Então, a minha suspeita é de que, com certeza, havia uma relação social baseada em raça, né? Não tem como não haver, mas havia isso, só que ela não estava, ela não tinha, como é que eu falo, de certa forma, relevância nos debates daquele momento. E aí, eu acho que sim, a gente tem que complementar nossos estudos sempre, né? Nunca vai ser um livro que vai falar para a gente alguma coisa, e principalmente para a gente, que mora no Brasil, onde as relações sociais as relações raciais se dão de uma forma muito específica, a gente precisa de entender elas, a gente precisa de estudar autores que falam sobre racismo, principalmente brasileiros. Eu estou estudando agora Florestan Fernandes, ele não, já deixar claro, Florestan Fernandes não é um autor negro, mas ele falou sobre a relação racial no Brasil, Clóvis Moura também, tem vários outros, mas é importante a gente, Lélia Gonzalez, etc., né, muito importante a gente estudar, mas eu não diria que é tipo assim, que é uma, de certa forma, uma coisa que falta nesse livro, porque eu acho que a gente teria que ter um entendimento melhor sobre como se dava a relação racial na União Soviética. E sobre a carga mental. O que eu fico pensando, gente, é o seguinte, né, assim, igual a Isa falou, a revolução ela não vai acontecer e vai mudar tudo, né? Não tenho essa visão da revolução. O que eu tenho de visão sobre processos econômicos e históricos é o seguinte, nossa vida, tudo nosso, inclusive a nossa subjetividade, ela é organizada pelo capitalismo. Isso não tem como, isso, né, dentro, né, para quem é marxista e para quem estuda marxismo, isso para a gente é um dado. Nossa vida, nossas relações sociais, as relações que a gente acha que a gente está travando e as que a gente nem sabe que a gente está travando. É tudo organizado pelo capitalismo. Inclusive e principalmente para nós feministas, né, as relações domésticas, as relações de família, as relações no lar, todas elas. Então, e isso não é uma coisa que o capitalismo faz. É uma coisa que sistemas econômicos fazem com a nossa vida. A nossa vida, as nossas subjetividades, etc., elas são organizadas a partir do que a gente tem na materialidade, o que a gente vive, e que são organizadas pelo sistema econômico. Então, no processo de reorganização econômica, de reestruturação de uma sociedade, a partir de um novo sistema econômico, que aí, né, socialistas, comunistas, a gente está propondo um outro sistema econômico bem específico, né, o socialismo, o comunismo, depois, eles mudam essas relações. A gente esquece disso às vezes, né, que quando a gente, nesse processo de luta, eles vão mudar essas relações sociais. Então, a carga mental talvez seja um problema, talvez ela não seja um problema, talvez a gente tenha um outro problema que não seja a carga mental, que seja alguma coisa muito mais chata, ou muito mais cansativa para a mulher, e que a gente vai ter que lidar, entendeu? Em relação à carga mental, eu tenho a impressão, a partir dos meus estudos, que quando a gente questiona o papel de gênero, igual eu falei, acho que eu falei no último episódio, né, que eu não considero uma discussão de feminismo séria se a gente não questiona papéis de gênero, se a gente não questiona família, se a gente não questiona a monogamia como uma norma. Eu acho que quando a gente questiona tudo isso, eu acho que a carga mental, ela desloca completamente. Porque se você sai desse pensamento de família, e se aquele homem ele não tem mais uma mulher para ter toda a carga mental para ele, ou ele vai andar com a roupa rasgada e vai passar fome e vai viver em condição insalubre, ou ele vai ter que dar um jeito. Então, eu acho que, assim, tarefas do feminismo, para mim, urgentes, são essas. São sempre questionar os papéis de gênero,
sempre colocar a família em xeque, sempre colocar a família em xeque. Eu acho que não, para mim, não é nem pensar uma coisa que a mídia burguesa faz muito hoje em dia, tá, gente? Pensar novas formas de família, todas as famílias são aceitas, todas as famílias, vamos ter uma pluralidade de famílias. Eu não gosto desse discurso. Para mim é assim, ó, família? Para que família? Nós temos que discutir a família. Por que nós estamos precisando de ampliar o espectro de família? Por que nós não estamos pensando em outra forma de organização social que não seja na família? Eu acho que quando a gente faz isso, muita do problema da carga mental muda de espaço. E também, e aí nessa questão da família já entra a questão da monogamia como norma, que é uma norma para as mulheres. A gente sabe que a monogamia é uma norma imposta às mulheres, a mais ninguém, nessa sociedade que vivemos. Só nós estamos vivendo sob a norma da monogamia. Eu acho que a partir disso, a discussão de carga mental, ela se desloca muito. Eu acho que é sempre importante isso. Era isso que eu queria falar. Eu falo muito mesmo, viu, gente? Ai, amiga, eu acho irretocável, assim, a única coisa que eu queria acrescentar é que eu acho que se de alguma maneira dá essa impressão, né, de tipo, faltou falar sobre isso, parece que a gente sempre vai cair nos mesmos lugares ainda que as coisas mudem, mas, como a Daphne disse, as estruturas precisam ser questionadas para realmente mexer, e a gente tem alguma vantagem, e se a gente sai de algum lugar diferente, não digo melhor e nem pior, porque não acredito nessa ideia de progresso, assim, né, da história, mas num lugar diferente, a gente conta hoje com um movimento feminista organizado, feminista anticapitalista organizado, a gente conta hoje com um movimento negro organizado que concorre com essa construção de uma nova sociedade que questione todas essas estruturas. Então, se a gente está questionando a estrutura da família, eu concordo absolutamente com a Daphne que precisa ser destruída, na verdade, a gente também está questionando como essa família foi criada dentro de uma lógica de colonização, dentro de uma lógica de subalternização de certos indivíduos em detrimento de outros, e como a lógica da conquista, ela é masculina, ela é branca, ela feminiza alguns corpos, né? A Ceci lembrou muito bem que a Federici fala um pouco disso. Deixa eu ler aqui o comentário que ela fez, que foi bom. No tema da racialização do trabalho doméstico, a Silvia Federici fala da exploração do trabalho das mulheres da periferia do capitalismo na nova divisão internacional do trabalho. Não é um trabalho aprofundado, é verdade, e ela é questionada sobre isso. A Silvia tem uma generosidade incrível em reconhecer que o trabalho dela não é aprofundado nisso e ouvir as pessoas que têm um trabalho aprofundado nisso, mas eu acho que a gente parte de um outro lugar nessa discussão, né? Eu vou dar seguimento aqui às pessoas que se inscreveram, e agora eu quando vocês estão se inscrevendo. Peraí que eu me perdi. Estou perdida. Vamos lá. Nicole, também conhecida como a pessoa que tira todas as vezes que eu falo proletariado errado no podcast. Nossa editora de áudio. Eu sou ansiosa, já coloquei lá abri meu coração no chat, mas era em relação a essa ideia da carga mental. Também a gente pensando isso que a Daphne trouxe, né? Que a partir do momento que a gente vai repensar essas outras coisas, isso vai acabar se deslocando de outras formas. Mas eu estava pensando também sobre o debate decolonial e a gente pensar que, a partir do momento que a gente pensa sobre a perspectiva decolonial e queer, a gente repensa as questões de gênero e da nossa própria identidade enquanto latinas, como a ideia também de desenvolvimento humano que a gente tem do que é o ser adulto e quais são as atribuições dessas tarefas, vão também ser de acordo com essa nossa identidade, né? Porque a nossa própria ideia do ser adulto está muito linkado com essa ideia da família, de ter uma pessoa que vai estar nessa organização provendo todas essas atividades e o resto das pessoas ali só orbitando aquilo ali, né? Então, eu acho que toda essa nossa ideia de desenvolvimento humano também acaba sendo reorganizada, e aí as ideias de saúde mental e de carga mental também.
Obrigada, meu bem, por contribuir aí inclusive da sua área de atuação, que eu sei que é tão importante o trabalho que você faz. Acho que sim. E sempre lembrando, acho bem importante lembrar isso, né? Que é uma construção. Vou dar um spoiler, eu e o Benjamin, que tá louco para aparecer nesse encontro, que a gente vai falar sobre a nova mulher e a moral sexual da Kollontai no próximo episódio, e vamos ter clube de leitura sobre a Kollontai, e a Ceci está aqui, que é a nossa convidada, ela vai dar um oi aí, eu não estou vendo ninguém. Mas a Kollontai fala muito dessa construção de uma nova moral, inclusive é o título do livro, né? É uma construção constante, que ela é anterior à Revolução, durante a Revolução, posterior à Revolução e infinita. E a Kollontai deixa ali um aviso para a gente em determinado momento, e ela fala, tenho certeza que no futuro as pessoas vão olhar para trás e dizer que essas coisas todas foram superadas, e, novamente, spoiler, não foram. A gente ainda está discutindo, porque também existe um abandono muito grande dessas pautas, né? Há de se conhecer que eu não gosto dessa formulação, a esquerda não topa discutir, ou a esquerda não faz, mas muitos setores, e muitos setores de destaque, dentro de um pensamento mais progressista, não fazem o debate da família, não fazem o debate da sexualidade, não fazem o debate das relações interpessoais de uma maneira, e tem muita gente aí falando que feminismo é pauta identitária, né? A gente está por dentro dessas coisas. Então, reivindicar esse espaço vai ser o tempo todo para a gente construir essa nova moral. Eu sou super otimista, eu já estou fazendo a lista aqui de vocês no comentário da nossa ecovila, não monogâmica, sem família e tal, e a gente vai dar esse jeito. Não, falando sério, tem muita gente fazendo, ao mesmo tempo que tem muita gente que pode, tem muita gente fazendo esse debate. E é óbvio que esse debate é o que mais incomoda, é óbvio que ele não vai ter espaço. Mexer com Estado, mexer com família, mexer com religião, é destruir tudo isso que construiu esse mundo moderno, esse mundo do Estado-nação, esse mundo do capitalismo, né? Então, é difícil fazer, mas a gente tem muito lugar para se inspirar, e hoje, você também falou do pensamento colonial, do pensamento queer, sim, a gente tem muita gente foda discutindo todas essas coisas, discutindo todos os papéis de gênero, discutindo possibilidades de estourar as categorias de gênero, não é nem de repensar, não é nem de falar, precisamos de uma nova letra para botar na sigla, não é isso, é explodir elas, né? Então, a gente tem muita gente para construir esse caminho, assim. Aí eu vou ficar emocionada, eu vou continuar. Amiga, tem uma coisa que a Nicole falou também que é muito legal, né? Que ela falou da carga mental do trabalho também, né? E aí eu vou puxar a sardinha para a minha corrente marxista, que é o ecossocialismo, que a gente pensa em diminuir a carga de trabalho, tipo, muito. Né? A gente, só para contextualizar para quem não entende, tem muitas tradições marxistas que trabalham com uma ideia de desenvolvimento das forças produtivas que, tipo, no final das contas, levaria para a gente a passar um tempo de socialismo trabalhando muito mais do que a gente está trabalhando aqui no capitalismo, assim, para desenvolver as forças produtivas, para depois a gente poder parar de desenvolver as forças produtivas. Não levando em conta que a gente já tem conhecimentos ancestrais, muitas outras tecnologias que não são consideradas tecnologias, mas que são de fato tecnologias, que a gente podia estar usando e a gente não está usando, porque a forma mercadoria esconde todas elas da gente e a gente acha que elas são inúteis, que elas não dão certo. Então, de fato, até o tempo de trabalho, né, de produção, do homem lidando com a natureza para produzir bens, etc., bens socialmente úteis, a gente teria isso muito diminuído. E aí a gente teria tempo para desenvolver hobbies, entender quem a gente é e não ficar pirando na cabeça 24 horas por causa de vários problemas que não são nossos e tal, né? E aí eu acho que isso é importante demais a gente pensar também, né? Que a gente estava aqui conversando, né? Como que a gente se organizaria como habitação, né? Assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o pessoal falando, né? A Silvia Frederici trabalha muito com os comuns, né? O David Harvey também fala bastante dos comuns.
tem várias outras experiências, né? Aqui no Brasil, muita gente fala do bem viver, né? Mas a gente tem muitas experiências de outras formas de organização social que a gente tem que entender para a gente beber da fonte e poder propor coisas muito diferentes, né? Então, às vezes, muita gente me pergunta, mas como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Eu falo, eu não sei, eu nem quero saber. Eu, sinceramente, não quero saber, gente, porque eu acho que um processo de produção das coisas, como foi esse relatado no livro, aonde tem sovietes e é onde as pessoas discutem, e elas discutem as particularidades da região delas, porque o que pode dar muito certo aqui para a gente de São Paulo pode dar uma merda para uma galera do interior. Então, tem que ser discussões completamente territoriais, de comunidade. Eu acho que vale muito mais a pena a gente não trabalhar com respostas prontas e tal, e pensar, estudar muito o que já veio antes da gente. Então, o esforço dos pesquisadores que estudam tudo isso antes é incrível, para a gente poder saber, ter na cabeça todas as opções que a gente vai ter para propor num processo que tem que ser coletivo, tem que ser, né, participativo, tem que ser de poder popular, porque se a gente já vier com todas as respostas prontas, aí que a gente não vai fazer revolução nunca, porque o povo não vai querer. Porque não tem ninguém no mundo que eu conheço que está querendo que os outros imponham a regra neles, não, gente. Cagar a regra ninguém está querendo, não. E é por isso que eu fico falando para a gente construir juntas, para a gente participar, assim, porque esse processo de fazer um exercício mesmo de imaginação política, ele só acontece quando é feito dessa maneira, sabe? Eu acho que a gente tem eu vejo muito uma tendência, assim, de novo, eu vou citar os debates de internet, mas parece que eu odeio a internet, eu amo muito a internet, tá? Eu vou defendê-la até a minha morte. Mas me parece que a gente está num lugar muito de respostas prontas, em que a gente está interessado em compartilhar opiniões de pessoas que a gente considera e que a gente acredita e admira, mas em compartilhar essas opiniões e pronto, sobre determinados assuntos, e não fazer os seus próprios processos de descoberta, de aprendizado, de dar com a cara na parede e murro ponta de faca também. E é nesses processos que a gente reinventa as coisas, né? É nesses processos que a gente coloca da gente, a gente pega tudo que atravessa a gente e transporta para esses lugares, né? Eu acho que vem muito, sabem, né? Eu não preciso dizer o quanto eu sou apaixonada pela Silvia Federici, vocês já citaram ela aqui algumas vezes. Eu acho que ela fala muito disso. O livro novo dela está sendo traduzido pelo Sicorex, novamente, ainda bem com essa tradução maravilhosa. E a gente precisa fazer esse exercício e a gente não pode ter medo de apostar nesses processos nossos, sabe? Isso, a gente fez piada, vamos construir uma ecovila, uma comuna, não sei o quê. Vamos, mas como é que vai ser? Como que funciona? Funciona para quem? Funciona para a gente que está aqui em São Paulo? Funciona para quem está, não sei o quê? Quais que são as dificuldades? Vamos pensar sobre isso, vamos pegar tudo que a gente estuda e vamos pensar em como botar isso em prática, sabe? Esses processos, eles são os mais preciosos, na verdade. E esses processos, justamente, que vêm de gente que, eu não sou estudiosa de nada, vem gente que, mas eu nem li livro, disso, entende? Porque senão é isso, porque senão é uma cagação de regra que não tem nenhum pé na materialidade das coisas, né? Então, sei lá, gente, então construam, o que eu posso dizer é construam seus processos e não tenham medo de, tipo, ganhar pra caralho nisso tudo, sabe? E de ter no horizonte essa utopia, assim, porque a gente precisa disso, enfim. Estou aqui sendo muito emocionada. Eu vi que vocês colocaram várias perguntas sobre família, adoro, esse é meu grupo, esse é meu clube, vamos falar sobre família, vamos questionar a monogamia, vamos falar sobre tudo isso. Eu tinha anotado uma questão, assim, para começar. E aí, então, vou começar por ela e ler um pouquinho o que vocês comentaram sobre isso. Equipe, se eu esqueci de alguém, fala que eu esqueci, tá? Equipe. Eu tinha anotado aqui que eu acho que outro ponto bastante interessante do livro é que a Wendy, ela apresenta os debates em si, né?
E ela vai mostrar pra gente que não tinha nenhuma opinião de gente, só ela, estática, monolítica. Muito pelo contrário, as pessoas estavam se estapeando loucamente, né? Eu fico imaginando as tretas nas assembleias, que maravilha que devia ser. Amo aquela imagem da Clara Zetkin apontando o dedo na cara das pessoas. E aí, uma das questões mais significativas, assim, para mim, foi ver os debates sobre o casamento e o controle da reprodução, que basicamente são, tipo, 8 capítulos do livro, né? Então, assim, não vou falar sobre todos eles, mas ela fala pra gente, basicamente, que tinha dois lados, né? Um lado mais radical, que defendia que imediatamente tinha que ter o fim do casamento religioso, o divórcio amplo e restrito, a socialização do cuidado das crianças, o aborto, enfim, implementa tudo, bora, vamos mudar tudo. E um outro lado, que ele era mais cauteloso, que defendia um período de transição e que defendia baseado, né, essa defesa era baseada que enquanto o Estado não pudesse arcar com o cuidado das crianças e que o sexo pudesse resultar em gravidez, os homens não deviam ficar livres das suas responsabilidades com as mulheres, não tinha essa história. Depois ela vai mostrar pra gente que o que aconteceu é mulheres, cara, se fuderam muito com esse processo dessa não responsabilidade, né? E essa era uma questão essencial, assim, inclusive porque ela também mostra, através dos formulários que as mulheres preenchiam na hora de realizar o aborto, quando o aborto foi legalizado, né, que a questão da gravidez, o medo da gravidez ainda era o maior obstáculo, talvez, nesse processo de emancipação mesmo, até numa livre expressão da sexualidade feminina, até nas questões de com quem que as mulheres gostariam e como de se relacionar e tudo mais. Essa questão sobre o destino, a criação dos filhos, ela era central em qualquer discussão sobre a sexualidade, e nisso também tinha muita divergência, só que todo mundo concordava também numa coisa que era que o Estado tinha que fornecer uma ajuda substancial e que a maternidade não podia mais manter a mulher fora da força de trabalho, fora da vida pública, ou seja, a maternidade não podia mais manter a mulher confinada dentro de casa, fazendo trabalho doméstico, né? Parece até que a gente já viu todas as questões, né? Que aí foi tudo resolvido, a gente não está falando dessas coisas hoje, risos. E que a gente tem um Estado que, inclusive, dá subsídio para a maternidade ser realmente uma escolha, né? Vídeo que vem acontecendo no Brasil 2020, né? E que seja uma escolha completamente amparada, assim, pelas estruturas da sociedade. E aí, vocês estão falando aí de tudo isso, né? A Natália falou, uma questão que envolve a família, a monogamia, que tenho dúvidas, como funcionaria a habitação, como a gente moraria. Alguém mais falou do lance de como a gente se relacionaria e do cuidado das crianças, que eu já perdi. Mas eu queria propor, vamos falar um pouco disso agora, assim, tipo, dessas, efetivamente, das maneiras de novas relações, o que ela chama de união livre, por exemplo, de como que seria essa nova família. O que você tirou disso, Daf e pessoas? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença, né? Eu acho que tem a diferença do que é um período de transição muito intenso, que é o que é abordado no livro, e o que a gente de fato quer, né? Acho que a gente tem que fazer essa diferenciação, porque um período de transição tem uma série de coisas que tem que acontecer, é um período de fato de transição, a gente está construindo uma base material para aquilo de fato que a gente quer, né? E nesse período de transição eles apostaram na política de transferir as tarefas de cuidados da família para o Estado, né? Eles fizeram essa escolha, que acho que precisa de mais elaboração para a gente saber se foi uma escolha correta ou não, mas que o que a gente precisa, eu acho assim, aí é a minha opinião enquanto feminista que estuda isso, eu acho que na verdade o objetivo que a gente tem que ir atrás é transferir a tarefa de cuidados da família para o meio social amplo. O meio social amplo, no sentido de que as crianças, né? As crianças, elas não sejam elas não são o cuidado preferencial delas não seja de ninguém, que elas tenham
que elas sejam notadas como seres em desenvolvimento, e por isso toda uma sociedade tem que tomar conta delas, assim. Isso entra muito na discussão de quando a gente fala de mãe, isso incomoda muita gente, né? Isso hoje em dia incomoda muitas pessoas. Porque é claro que incomoda. A gente está hoje em dia numa sociedade baseada na família, que é toda colocada nas costas de uma pessoa que é a mãe. Que é toda colocada nas costas de uma pessoa que é a mãe, que geralmente não é valorizada, etc. e tal. E eu consigo entender e relacionar com essas pessoas que batem muito de frente com essa ideia e tal, mas eu acho que a gente precisa nesse momento, começar a expor essas ideias, para algum momento essas ideias se tornarem confortáveis, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar numa forma de cuidados onde a criança não tem um cuidador prioritário, que no caso hoje é sempre uma mulher, e essa mulher é nomeada geralmente de mãe. Eu não tenho filhos, tá, gente? Então, daqui a pouco... Mas eu também não defendo lugar de fala, então eu vou falar à vontade aqui. Mas eu sempre falo com minhas amigas que quando eu tiver filho, eu quero que meu filho chame as pessoas muito próximas dela de mãe. Para a gente começar a tirar esse negócio de mãe, não chama a mãe. Chama a mãe, sabe? Porque eu acho que esse negócio do chama a mãe é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia. O menino tá com fome, chama a mãe. O menino quer ir no banheiro, chama a mãe. Gente, pega o menino, leva no banheiro. Qual que é a dificuldade? Pelo amor de Senhor Jesus Cristo, pega o menino e dá uma comida, sabe? Então, assim, eu acho que o objetivo nosso é esse. Se na União Soviética eles apostaram em passar isso para o Estado, eu também, a partir das minhas posições, do que eu já entendo, eu não considero isso ter sido uma política com muito sucesso. Por quê? Porque o pessoal falou aqui, né, do direito como uma forma de manutenção capitalista. Ele é até mais que isso, gente. O direito é o próprio capitalismo. O direito é o capitalismo. Ele não tem... ele não é simplesmente... Ele é uma ferramenta... Ele também funciona como uma ferramenta de manutenção, mas ele é o próprio capitalismo. O direito, as leis... o modo coercitivo, como a gente lida com o direito, e com o modo punitivista, como o direito também se impõe na gente, ele é o próprio capitalismo. Numa sociedade não capitalista, se a gente... E aí é o que a Wendy trabalha muito, por isso que eu estava falando com a Isa antes aqui, nossa, a Wendy é muito obcecada, porque ela estudou só Stalin, nossa, essa mulher está muito obcecada com ele. Mas não eu falei isso brincando, mas mas é por causa disso, porque se você almeja uma sociedade que não é capitalista, que é literalmente o contrário do capitalismo, e você fortalece um Estado, isso de fato é uma coisa que deve dar muita curiosidade numa pessoa, gente. Por quê? Por que esse processo aconteceu? O que rolou no meio desse processo? Porque a gente sabe, e hoje em dia a gente tem muito mais material sobre isso, mas na União Soviética eles já tinham muito, porque um autor que a gente estuda muito, que a gente fala até lá no podcast, que é Pachucanes, ele fez toda a elaboração dele durante a União Soviética, morreu, foi assassinado pelo regime de Stalin por causa das elaborações que ele fez. Ele já estava falando isso, ele já estava falando que o direito é o próprio capitalismo. E o Estado, ele não existe um Estado proletário. Não existe um Estado, né, o que Stalin falava muito, o grande e forte Estado soviético. O Estado, ele é ainda um efeito colateral do capitalismo que está ainda permanecendo naquela sociedade. Então, talvez um erro, assim, e aí eu não sou historiadora nem nada, eu não me sinto, assim, confortável para bater o martelo, mas talvez um grande erro tenha sido apostar no Estado como esse tutor temporário dessas tarefas. Talvez isso tenha sido um grande problema, ter tentado transferir isso muito rápido para o Estado, não ter esperado, talvez, uma reorganização social maior para transferir isso para a esfera social. E a gente vê isso muito quando ela fala nas questões das crianças em situação de rua, que ela fala no livro, né? Como eles tentam transferir isso para o Estado e aquilo acaba virando uma política carcerária. Não vira nada mais, nada além do que uma política carcerária. Porque é o que o Estado faz. Não tem como você transferir tutela de alguém para o Estado sem virar uma política carcerária, gente. É a especialidade. Essa ferramenta ela foi feita para isso. Então, eu acho que talvez uma das grandes coisas que a gente tem que prestar atenção, e que eu acho que deve ter sido o que deixou a Wendy curiosa e fez ela dedicar grande parte da vida dela a isso, a esse momento histórico, foi porque que essas políticas foram transformadas, foi levado no sentido de transformá-las em públicas e, na verdade, serem transformadas em estatais.
E tá aí uma coisa para a gente pensar enquanto feministas, o quanto que a gente pede responsabilização do Estado por coisas que, na verdade, a gente precisa de fazer, se dedicar muito mais enquanto movimento para fazer essas discussões socialmente, muito mais do que pedir. A gente tem que pedir, né? A gente tem que exigir nossos direitos e transformar nossos, né, o que as pessoas chamam de privilégio nos nossos direitos, mas também isso nunca pode estar desconectado com um debate amplo para a gente conseguir construir coisas além do Estado, porque o Estado é isso, o Estado não é para a gente, e ele nunca vai ser, não adianta. A gente vai tentar, e aí, né, que estranho, né, a mulher que é pré-candidata à vereança tá falando um treco desse, né, mas, a louca, mas eu acho que a gente tem que ser, tipo, muito realista, ele não é nosso, ele não vai ser nosso, ele nunca vai ser nosso, a gente vai tomar um poder, mas não é esse o poder que a gente quer o poder popular, enquanto isso a gente tá no Estado para manter a gente vivo, porque morto a gente não chega lá, né, então a gente tem que pensar muito no papel do Estado enquanto feministas. Tem aí uma parte do movimento feminista que é um movimento feminista que é bem punitivista, tal. A gente tem que olhar para isso com muito cuidado, eu acho. Vou ler as inscrições finalmente, vocês me perdoem. Em ordem, eu tenho a inscrição da Patrícia, depois da Poliana, que mandou no chat, depois da Mari Bastos, tá? Então, Paty, por favor. Quando falou a inscrição da Patrícia, eu até pensei, não é comigo. A Paty, meu amor. Não, é sobre um assunto anterior que a Daf abordou e depois tu falou um pouquinho mais, que é a criatividade e o fato da gente, mulher principalmente, se sentir... eu vou falar besteira, eu não sei, eu acho que o que eu vou colocar não vai acrescentar nada na discussão. Essa sensação da gente não se sentir capaz de se colocar, de se impor, de dar ideias para uma construção que é da nossa vida, né, é uma das realidades desse sistema totalizante do capitalismo, que a gente tem medo de falar, a gente tem medo de desafiar as coisas. Inclusive, essa que tu citou, a internet, que a gente quer respostas prontas, é incrível como o que a Daf falou, ela disse, eu não sei o que vai ser e nem quero saber. A gente precisa construir, e para saber lá na frente, para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente precisa dos debates agora e precisa saber dizer, não sei. Eu acho que qualquer pessoa que chega na internet e diz e responde a uma pergunta não sei, ela perde toda a credibilidade. Então a gente vê respostas aleatórias, com base em absolutamente nada, em vozes da cabeça das pessoas, principalmente de homens branco hétero, porque eles têm essa capacidade de responder tudo e nunca ficarem quietos. Então, é algo que eu estou tentando desenvolver comigo, Dataku. Dataku é nova. A gente desenvolver na gente essa capacidade de dar ideias, tentar ser criativa, tentar buscar soluções e também ouvir não sei e falar não sei, para que a gente ouça o outro e procure saídas alternativas, porque senão a gente fica sempre no mesmo caminho. Foi a Gabi que falou no começo, né? Eu tenho muita ansiedade, eu sou bastante controladora com as minhas coisas. Então, minha roupa é lavada de tal forma, porque eu gosto assim. A louça é lavada em tal ordem, o marido já, para de me controlar. Então, eu acho que também vai partir da gente pensar um mundo em que a gente não precise ter essa carga mental. A gente também pensar como é que vai ser eu não ter que me preocupar com tantos detalhezinhos na vida e começar a pensar na minha carreira. O que vai ser um trabalho digno para mim? A gente começar a pensar o que vai ser meu hobby? Como eu vou desenvolver a minha alma, o meu corpo, as coisas que me fazem ser um ser humano maior? Como é que eu posso ajudar a minha comunidade aqui? Então... é difícil, porque a gente fica num ciclo, né, perdidinha dentro da gente, mas eu acho que pensar para fora pode ser um caminho, e eu tô amando ouvir você. Paty, meu amor. Vou fazer um pouco diferente, justamente para evitar essa coisa de vocês já falaram disso e avançou e tal. Eu vou tentar fazer com que 3 pessoas falem,
E aí a gente depois meio que retoma e umas coisas se costuram, tá? Vou tentar dessa maneira agora. A Poliana mandou uma pergunta no chat. Você quer fazer no vídeo por acaso ou eu posso ler ela? Posso ler, tá bom. A Poliana falou assim: e as mulheres grávidas, como elas são inseridas na discussão do cuidado da criança ser responsabilidade da esfera pública? Só queria fazer um adendo que não só mulheres gestam, tá? Então a gente pode falar de pessoas gestantes e não de mulheres grávidas. Então, peço que a Mari fale, Mari Bastos, e depois a Ceci volta, por favor. Pronto, acho que agora está ligado. Na hora que eu me inscrevi para fazer uma pergunta, logo depois a Daphne falou mais ou menos algumas coisas que eu estava elaborando aqui, né, sobre essa questão da coletivização dos cuidados. Acho que é uma demanda feminista muito forte, né? Mas a questão é como isso deve ser feito, né? O livro conta da experiência do Estado tentando ordenar isso, né? E só o Estado. Eu não conheço muito, na verdade, de feminismo decolonial da África especificamente, mas tem um ditado que, enfim, muitas feministas repetem e tal, e que me parece muito bom, que fala: it takes a village to raise a child, né? É necessário uma comunidade para criar uma criança. E eu fico pensando na possibilidade de criar alternativas mistas que incluam a possibilidade do Estado oferecer mecanismos de coletivização dos cuidados, como os creches, lavanderias, todas essas questões, mas também ofereça oportunidade para que as pessoas se reúnam em comunidades para, enfim, desempenharem esse papel de comunitário mesmo, de cuidar de novas crianças e tal, e o Estado estando ali para amparar, porque eu sempre fico pensando também na limitação, até que ponto o Estado deve ou pode intervir, né, na filigrana ali da vida cotidiana e muito pessoal. Eu fico pensando muito nisso, né? Porque enquanto eu não li o livro, mas eu escutei grande parte dos episódios do podcast, e eu ficava pensando muito nessa questão. Caramba, parece que o Estado queria se meter em tudo, e a União Soviética, assim como o Brasil, são países continentais, né? Com realidades muito heterogêneas, e às vezes aplicar a mesma solução para um país tão gigante, tão heterogêneo, né? E é uma das coisas que a própria Wendy comenta, dessa dificuldade de se alcançar resultados similares aplicando a mesma fórmula tanto nas cidades, nas grandes cidades, como no campo, né? Que era onde vivia grande parte da população na época. Então, eu fico pensando muito nessas limitações, né? E também nessa coisa enfim, de dar tudo para o Estado. Eu acho importante que o Estado ofereça ferramentas, mas eu não necessariamente acho que o Estado vai ser esse a organizar a criação, tal, mas enfim. Sobre a questão do trabalho mental, eu fico pensando muito que isso é uma coisa que me parece que eu não consigo imaginar isso sendo revertido num prazo, num curto prazo, ainda que houvesse uma revolução, tal, e isso ficou muito claro, evidente nesse livro, né? Que ainda que o Estado tentasse criar mecanismos para tentar tirar o peso da mulher, para tentar equilibrar a balança da divisão sexual do trabalho, isso não era imediatamente alcançado por motivos óbvios, porque tem toda uma construção social. Então, o que eu penso assim é que uma forma de tentar reverter isso, pelo menos no longo prazo, seria promover uma educação voltada para os cuidados, tanto para meninos quanto para meninas. Que eu acho que passaria mesmo. Enfim, parece que tudo a gente fala, passa pela educação, mas eu não consigo imaginar outra forma de superar essa questão do que pensando num tipo de educação para os meninos, que nunca acontece, que seja voltada para os cuidados, né? É um tipo de educação que é reforçada geração atrás de geração, entendeu? De só as meninas serem envolvidas nessa coisa do cuidado, né?
E outra coisa que me chamou a atenção também do livro, da parte que fala que o número de divórcios disparou dentro das grandes cidades, em contraposição ao número de divórcios no campo, né? Eu fico pensando muito nisso, de como funcionavam os arranjos, né, das novas famílias, enfim, são pensamentos meio avulsos aí que eu fui anotando conforme foi passando. Eu acho que é isso. Obrigada, David. Cecília Farias, por favor. Não é bem curto, na verdade, é só para eu parar de ficar só no chat. Tá? Parar de ser sem vergonha só no chat. Eu fiquei pensando nessa como o capitalismo vai forjando a nossa subjetividade, e aí a gente fica aí encontrando um monte de dilemas de como lidar com as coisas, e a gente não consegue soltar, né, soltar a mão de certas coisas. E esse processo descrito pela Wendy, acho que ajuda a ver isso também, né? Lendo a Clontarf agora também, não é uma mudança brusca, é uma coisa que ocorreu em poucos anos, que consegue mudar como a gente, né, modelou nossa forma de ver o mundo. E para mim é só mais um sinal de como a gente não pode cansar e tem que continuar tentando e passar para frente para as próximas gerações. Isso porque não é de uma hora para outra mesmo que a gente vai mudar nossa cabeça. Nossa cabeça, assim, humanidade, né? Não pensando na nossa individual, mas na mentalidade geral. E aí eu estava pensando nisso daí no comentário da Patrícia, até eu lembrei de uma situação da gente dando uma oficina sobre trabalho reprodutivo, e aí em algum momento falando de não lembro, mas sei lá, trabalho doméstico, né? Cara, 2 para virar uma grande choração de pitangas. A gente sair do debate objetivo da coisa e falar, não, porque o meu namorado deixa a toalha molhada não sei o quê. Não, se não sou eu, não sei o quê. Tipo, claro, né, tem hora que a gente só precisa, né, pôr para fora umas coisas e tal. Mas também a gente percebia que era uma postura das mulheres de não também saírem dessa posição de a casa tem que ser assim, assado. Se eu não moro numa casa que é desse jeito, eu sou uma falha de mulher. Ela pode não saber disso conscientemente, mas é um pouco disso, né? Então, a gente mesma tem que parar de exigir certas coisas. E eu falo isso do alto da hipocrisia da pessoa que quer controlar tudo em casa, assim, né? Então, mas, assim, sabendo que preciso lidar com isso. Mas isso, era mais curtinho mesmo. Obrigada. Eu vou ler aqui 2 comentários que vieram nesse e-mail. A Carol falou, gostei do seu comentário, Mari. Penso que talvez a gente precise de outras referências de formas de fazer para além dessa visão ocidental. Pensar na organização de sociedades antigas da África e tantas outras que devem existir. E a Paty completou, as sociedades da África têm muito a ensinar, inclusive na questão de família, que a gente levantou aqui. Questões de sexualidade e gênero, inclusive. Minha única contribuição para isso é que existe um texto muito bom da Maria Lugones, que é uma das pensadoras mais citada quando a gente fala de pensamento decolonial, né? Muito embora, numa das minhas discussões com a Mari, a gente sempre fala, bom, por que ela teve esse reconhecimento, né? E é muito porque ela produziu a parte da pesquisa dela nos Estados Unidos, então esse reconhecimento vem de uma academia, né, desse jeito, mas enfim, ela fala, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente, vocês me perdoem pela falha de não lembrar qual sociedade que era, que não tinha essa concepção de gênero, não tinha uma sociedade africana que não tinha essa concepção de gênero, e que aí ela vai construindo toda a linha de raciocínio dela a partir do processo de colonização e como as estruturas de gênero e as categorias foram usadas para criar uma estrutura mais permeável para o capitalismo chegar e se estruturar nesse novo lugar, né? É uma explicação muito porca de Maria Lugones, vocês deveriam ler, porque ela é bem maravilhosa.
Mas isso me lembrou, me deixou no caminho do que a Cécia disse, assim, da gente se desapegar dessas estruturas também objetivas, né? Também no nosso pensamento, porque elas também foram impostas. Como fazer isso? Num processo longuíssimo, num processo que ele é educacional, num processo que ele é de prática diária também, uma vez que essas relações mudem, e a gente consiga enxergar novas possibilidades, né, de se relacionar. Eu não entendi muito bem a pergunta sobre as pessoas gestantes, como elas são inseridas nessa discussão do cuidado da criança e responsabilidade da esfera pública. Existe uma passagem do texto da Wendy, não sei se é sobre isso, depois você complementa, Poliana, que ela diz que uma das dificuldades dessa aceitação da socialização do cuidado das crianças foi justamente dela ter sido delegada exclusivamente ao Estado e não levado em conta, por exemplo, as subjetividades, por exemplo, as questões psicológicas que envolvem esse cuidado, essa relação. Lembrando que a gente está falando de um momento em que essa relação ainda era constituída dentro do modelo de família e que ficou ainda mais forte e foi reiterado imediatamente depois, né? Então, acho que a gente tem que pontuar desse lugar, assim, mas eu não entendi muito bem se você queria alguma outra explicação, você quer uma explicação, tipo, como ficaria a questão das pessoas que gestam no futuro. Não entendi muito bem, se você quiser falar mais alguma coisa. Davi, você quer completar com alguma questão? Não, o que eu falei sobre essa questão das pessoas gestantes, né, e aí, que bom que você lembrou isso, amiga, às vezes até eu cometo esse erro, estou tentando consertar isso em mim, mas essa questão das pessoas gestantes, o que eu falei é que eu penso que isso passa muito mais, talvez, por uma esfera de saúde pública, gratuita, universalizada, uma obstetrícia que seja de fato humanizada, que é de fato o que as pessoas da classe dominante hoje todas têm acesso, e as pessoas, principalmente mulheres negras, são violentadas durante o parto, não tem apoio, né? Não tem a famosa rede de apoio, né? Que aí as pessoas falam, tem que ter uma rede de apoio, mas como você vai ter uma rede de apoio se você passa o dia inteiro trabalhando, você só conhece as pessoas, socializa com as pessoas do seu trabalho e tal. Eu acho que a discussão da gestante, para isso se tornar uma discussão que de fato seja da esfera pública, ela passa muito mais por defender um processo de gestação que seja publicamente amparado. Na área da saúde, da obstetrícia, etc. Porque quando não é assim, ele passa a ser um processo extremamente individualizado. Ele vira um processo individualizado, porque é aquela pessoa correndo atrás dos meios de sobrevivência dela e da pessoa que ela está gestando, e é isso. E corre, vamos nos corre, fila do SUS, e vira um negócio extremamente individualizado. Ou quando não é individualizado, quando a pessoa dá muita sorte, ela e o companheiro dela, que é com quem eles vão conformar, companheiro ou companheira com quem vai conformar uma família. E aí a gente já falou aqui também dos problemas disso, né? Então, a questão das pessoas que gestam, se isso se tornar da esfera pública, eu acho que passa muito mais por possibilitar que a gestação seja algo dessa esfera. E isso só tem como com um sistema de saúde que trate todos com dignidade, gratuito, de amplo acesso, inclusive para essas questões de gênero que a gente está falando, que entenda que não é só a mulher que gesta, que entenda que não é só a mulher que pare, que entenda que não é só a mulher que amamenta, que entenda todas essas sensibilidades, todas essas delicadezas que hoje em dia não acontecem, as pessoas são extremamente violentadas, a gente tem dados de que mulheres negras são terrivelmente violentadas no parto, recebem muito menos remédio para dor, esqueci o nome, anestesia, temos esses dados que são horríveis, que quando a gente vai, minha mãe estava me mostrando esses dias, que são assim, de fazer qualquer pessoa chorar. Eu acho que na questão da gestação, eu acho que a gente tem, muito mais falar nesse sentido, de permitir que o processo de gestação seja humano, e não humano naquele negócio, tipo,
meio tilelê, assim, nada contra tilelê, gente, eu sou meio tilelê, mas assim, nada tipo assim, humanizado. Não, é que ele seja humano, que você seja tratado enquanto uma pessoa humana, que está ali, sentado, parindo, passando inseguranças, medos, dores, e etc e tal. Então, mais nesse sentido, eu acho que a questão da gestante, eu penso que da gestante passa mais nessa área. Deixa eu ler aqui, vocês estão falando coisas muito legais no chat, só vou ler para todo mundo ter acesso. A Maíra disse que pesquisa e trabalha em comunidades ribeirinhas no Amazonas e sempre reflete sobre quanto as realidades das mulheres que vivem em contexto urbano e mulheres em contexto rural são discrepantes. Ouvi um comentário sobre o divórcio que eu perdi, mas ela está compartilhando essa experiência com as comunidades de mulheres ribeirinhas. Paty comentou que as comunidades originárias das Américas também têm muito a contribuir com essa construção de novas maneiras de se relacionar. Carol completou que esse pensar mulher é algo muito ocidental. Sim, toda vez que a gente fala o que é ser mulher, a gente tem que tomar um cuidado sensacional para não cair num essencialismo muito, muito difícil, né? E que tem um texto bom da Oyeronke, que não é sobre o que é ser mulher, que é sobre o que é ser mulher. Sim, desculpa. Depois coloca no chat, Carol, ou se alguém tiver. Vindo da área de saúde, a Thaís falando, é bem chocante quantas pessoas de dentro acham que é uma área totalmente apolítica e o quanto tudo influencia diretamente nas práticas, né? O racismo, o patriarcado, o capitalismo, como um todo. Sim, lá na Federici, falei 3 vezes o nome dela aqui, ela já pode pedir música no Grifa já, mas ela faz um grande apanhado belíssimo e horroroso de como a questão da medicina foi um dos instrumentos, junto com o Estado, que foi usada insistentemente, violentamente, para confinar os corpos das mulheres, para controlar os corpos das mulheres, que nesse processo pré-capitalismo, que às vezes a gente fica com uma impressão de que o capitalismo aconteceu naturalmente, um processo evolutivo, né, como se tudo que houvesse antes fosse atrasado e ruim, e a gente está migrando para esse futuro capitalista, o que é uma grande mentira. As mulheres eram muito, muito infinitamente mais donas de seus corpos, tinham muito mais controle sobre o seu processo reprodutivo, tinham muito mais, inclusive, esse senso de comunidade, de cuidados socializados, né? E como a medicina, por exemplo, numa coisa muito simples, que foi tirar a questão dos partos da mão das parteiras, que milenarmente faziam isso, e passar para a mão de homens, porque só os médicos eram homens, e elas não podiam mais entrar nas salas onde as pessoas estavam parindo, e agora tudo era controlado dessa maneira, né? Então a saúde é mais um jeito, e como a Daphne falou, que precisa urgentemente ser pensado dessa maneira mais ampla, né? Eu não sei se se contemplou a pergunta da Poliana, o que a gente disse, mas pode comentar. Chat tá bombando, não sei o que tá acontecendo. Que mais que vocês querem falar? A gente tem mais, dá para fazer mais uma pergunta, que eu tô com um relógio aqui cronometrado, dá para colocar mais uma questão. Afi, o que você acha? Não sei, eu tô conversando aqui no chat, A gente tá fazendo amizade no chat, é isso? Tá criando um grupinho. Sim. Entendi, muito bem. Pode fazer um comentário sem me inscrever? Rapidinho. Pode. Tem a ver com o chat e com o que a Daphne estava falando do tilelê. Eu acho que o bode que dá é do branqueamento do tilelê, digamos, né? Porque tem muita coisa legal e que foi separado da gente esse conhecimento, né? Então, mesmo esse processo tudo ser da medicina, feita por homens, é separar a gente desse conhecimento, né? E quando a gente retoma, tem um público
com dinheiro branco que faz de uma forma, numa outra lógica, e que é o que gera o bode, assim, às vezes, né, da gente. E eu falo que eu tenho preguiça um pouco, mas tem mais a ver com isso do que pela prática em si, né? Tem uma mão levantada virtualmente da Paty, é isso? Ainda bem que eu tô te olhando, fala. Eu fiquei pensando, cadê a mãozinha para eu clicar aqui? Não, aproveitando o que a Cecília falou, meu marido estava assistindo esses dias na Netflix uma série que é sobre farsas. Então, fala dos óleos essenciais, fala do sexo tântrico. E quando eu olhei aqueles títulos, eu fiquei com tanta raiva, que é exatamente por isso. A gente pega conhecimentos ancestrais, baseados em tentativas e acertos e erros milenares, e transforma numa mercadoria, né? Então, um óleo essencial é um absurdo de caro. Fazer um curso tântrico, tu tem que ir para a Tailândia. E aí a gente também entra em outras questões sobre o abuso religioso. Então, nascem gurus que carregam um conhecimento ancestral, se aproveitam da fé de pessoas, cada um com seus problemas, mas se aproveitam daquilo. E aí a gente vê um caso atrás do outro de gurus religiosos que abusaram sexualmente, abusam psicologicamente. E aí a gente acaba vendo esses tilelês, que é uma expressão que eu só ouço aqui. O parto humanizado em si, por exemplo, ele é só isso, é um parto humanizado. Ele pode acontecer no hospital, ele pode ser uma cesárea, é um parto em que a pessoa é tratada como ser humano, né? Em que as vontades dele, vão ser ouvidas. Eu quero meu parto de tal forma. Então, seu parto vai ser de tal forma, a gente vai estar aqui para auxiliar. E aí, o que transforma? Quando uma mulher fala que quer um parto humanizado, uma mulher, um homem, a sociedade toda, mas um parto em casa é perigoso, mas você não acha que precisa de uma orientação médica? Existe todo um mito e um monte de mentira envolto nessas... temos a Bia aí. Nessas questões, toda vez que a gente tenta tratar de algo que fuja do padrão da nossa sociedade quadradinha, tudo que foge é visto como quase bruxaria, no termo pejorativo mesmo, sabe? Como um parto humanizado pode ser visto? Tem mulheres que dizem, eu não quero um parto humanizado. Tem mulheres e homens que dizem isso. Como é que uma pessoa pode se dizer que não quer ser tratada como ser humano? Então, essas coisas me pegam muito, sabe? Todo esse conhecimento ancestral, esse legado que a gente tem é jogado no lixo, transformado numa mercadoria e vira o que a gente tem aí hoje. Eu até fiquei meio brava aqui. Amo gente brava, amo mulher brava. A Bia se inscreveu e eu vou encerrar as inscrições, me perdoem, para a gente não extrapolar o tempo, tá? Então a Bia é a última a falar, aí depois eu encerro. Tô a própria telefonista aqui, né, gente? Então, vindo nessa questão da parte que ela falou sobre o parto e todas essas tradições, eu tive 2 partos, um hospitalar e um numa casa de parto. Então, eu acho que essa coisa do parto e da assistência à saúde entra muito na questão da mercantilização da saúde, né? Porque você transforma uma coisa que é absolutamente natural, que a Isa falou, que antes eram as parteiras e depois os homens assumiram isso como sendo os únicos seres iluminados capazes de trazer uma criança à vida, sendo que isso é uma prática absolutamente natural e milenar das mulheres para as mulheres. Então, quando a gente fala de parto natural hoje, é mais um mercado, né? É mais uma coisa que o capitalismo pôs a mão de novo, que ele tinha largado mão e agora voltou, porque quando a gente tem cesárea, um médico consegue fazer uma cesárea em 40 minutos,
Então, um convênio, um plano de saúde não vai pagar para um médico ficar 12, 24 horas disponível para uma única gestante. Então, a gente sabe todas as artimanhas que os médicos usam para desencorajar, né, tirar o protagonismo da mulher desse momento e levá-la a uma cesárea, que ela não precisaria, que a grande maioria não precisa, a gente sabe disso. E é isso, assim, e quanto que a família também influencia nisso, né? Porque se você vem de uma família de partos normais, de mulheres, pessoas que tiveram partos normais, pessoas que amamentaram, a sua relação com isso é outra. Então, eu acho que de novo a gente pensar pela materialidade, né? Como a Daphne sempre fala, a gente entender que é mais um. Antes, se a cesárea dava dinheiro e o parto normal não dava, então agora os dois vão dar dinheiro, né? Então, vai ganhar dinheiro na cesárea, vai ganhar dinheiro no parto normal, vai ganhar dinheiro em casa, vai ganhar dinheiro no hospital, porque é isso, é um sistema que vê lucro em tudo, até no que não tinha antes, e começa a dar, então é isso. Muito obrigada, Bia. Obrigada mesmo pela contribuição. Gente, eu tô muito triste de falar que vai encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero fazer algo bem tchilelê para provocar a Ceci. Bem pisciano, na verdade. Eu quero ler um poema. Tipo, fazer um sarau. Eu quero ler um poema que eu acho que é um exercício de imaginação política, é um exercício para a gente usar de referência tudo isso que a gente viu, mas é um exercício de usar de referência sabendo das coisas que são construídas hoje em dia e olhando para outros lugares também. E construindo coletivamente, construindo em conjunto. Então, eu vou ler um poema de uma mulher que se chama Carolina Aleixo. Esse poema foi publicado numa zine, que chama Farofa. Carolina é uma mulher de 20 e poucos anos, super jovem, do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem. Peraí que eu tô velha e eu não enxergo com a letrinha pequena. Chama Poema das Cadeiras. Um copo de veneno que mata lentamente, violentamente, mas antes amortece, mas antes paralisa. As cadeiras estão milimetricamente alinhadas, enquanto isso eu busco um sentido nas coisas. Busco, pelo menos, que o veneno não me mate antes de tudo. Busco que o veneno não me amorteça, não me paralise. Escrevo para me lembrar de desarrumar as cadeiras que estão milimetricamente alinhadas. Que as frestas têm poder, que eu posso ser fresta, que o verdadeiro poder está na rua e que eu prefiro estar na rua, dando beijos apaixonados nas calçadas, a despeito de quem me olha e preferia que eu não existisse. Sei que posso morrer e isso me amedronta, mas enquanto não morro, escrevo para me lembrar de que prefiro estar viva, desarrumando as cadeiras que estão milimetricamente alinhadas e acreditando nas pessoas, porque as pessoas são frestas. E o poder de verdade, o poder que me interessa, o poder que me mantém viva, está nas frestas. O mundo é um lugar violento, mas se estamos eu e você deitados na cama, fazendo um carinho um no outro, o mundo é também um lugar leve e ele é também o barulho do ventilador, o cheiro de manjericão que vem da janela, os nossos corpos relaxados na cama, o mundo é também tudo isso. Escrevo para me lembrar de não deixar o veneno me matar lentamente, nem me amortecer, nem me paralisar. Escrevo para que não me falte o tesão de estar ao seu lado, com os corpos relaxados na cama ou em combate na rua. É lindo, né? Eu acho que é um lembrete para gente que a gente não perdeu esse espaço da rua, que a gente não está confinada dentro de casa, que a gente vai retomar, que a gente continua construindo esses espaços, que os nossos corpos eles estão conectados, não de um jeito chilelê, os nossos corpos eles estão atravessados
por muitas coisas e por coisas diferentes, mas de alguma maneira as coisas que atravessam a gente, elas fazem a gente conversar. Não de um lugar de vitimização, não de um lugar de ser conectado pela dor e somente pela dor, mas de um lugar de uma construção, de uma possibilidade nova mesmo, tá? Então, eu vou chorar, eu quero muito agradecer a vocês. Ai, meu Deus, eu fechei a tela de emoção. Pera, como vocês estão? Aqui. Eu queria muito agradecer a vocês. Ficaram 60 pessoas aqui, eu jamais pude imaginar isso, foi muito massa mesmo. Quero dizer que a gente sempre vai continuar construindo dessa maneira, juntas, então, se vocês tiverem dúvidas que ficaram, não hesitem em escrever no e-mail, no Instagram, onde quer que seja. Prefiro no e-mail, porque eu sou velha, tá? Eu vejo as coisas lá no Instagram, às vezes eu perco. Leiam os materiais complementares no nosso blog sempre. A gente não cria um blog à toa, o blog tá lá cheio de coisa, tem um monte de texto extra, de propósito de discussão, tem um monte de coisa lá. Então, a gente pode continuar as discussões a partir disso. Vou fazer um jabá, porque preciso fazer um jabá, apesar de pisciana. Então, lembrando que se vocês comprarem este ou qualquer outro livro no site da Boitempo, através do link do Grifa, a gente recebe uma pequena comissão pela venda. Então, vocês entram lá em www.boitempoeditorial.com.br/Grifa Podcast, ou procura esse link nas nossas redes sociais, eu não canso de falar dele o tempo todo. Aproveita que Mulher, Estado e Revolução está com 20% de desconto, tem vários outros livros com desconto. Se você gosta do conteúdo do Grifa, se você quer contribuir, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente lá no Apoia-se, que é apoia.se/Grifa Podcast, com qualquer valor mesmo. Fiz uns stories outro dia falando que eu vou contribuir muito pouquinho, nem vale a pena. Vale muito a pena, se puder, contribua. Assim a gente consegue expandir, criar novos braços desse projeto, criar encontros e tudo mais. Eu vi que vocês sugeriram criar um grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram para as apoiadoras do Grifa, mas eu estou gostando muito dessa conversa que a gente está tendo aqui. Eu vou pensar num jeito de continuar essa conversa aqui, talvez um grupo, uma lista de e-mails, porque eu sou o quê? Uma pessoa do grupo de risco, que tem 60 anos, e fala em grupo de e-mails, mas algum jeito a gente vai dar, tá? E eu quero tirar uma foto, e eu não sei como faz isso, porque uma foto hoje em dia virou print, né? Daphne, por favor, se despeça e diga as suas finalizações sobre tudo isso. Obrigada, amiga. Gente, eu sou muito menos poética que a Isa, tá? Talvez depois da Revolução eu tenha tempo de entrar em contato com o meu lado pisciano e declamar uma poesia aqui, mas não é o caso. No momento permaneço eu, geminiana, aqui, muito friazona. Mas o que eu queria falar é que eu amei isso hoje, discutir. Eu amei a ideia, quando a Isa falou do grupo de estudos, eu fiquei apaixonada. E é isso, eu queria falar para finalizar, né? A Paty falou que o capitalismo é um sistema totalizante, ele é um sistema totalizante. Quando Marx escreveu O Capital, ele deu como exemplo de coisas que não tinham valor de troca, a água e o ar. E agora, ano passado, esse ano, a gente teve aí a PL do novo marco de saneamento básico, e que a água brevemente, né, a gente já paga por ela, mas brevemente pagaremos muito mais. Então já estamos vivendo, o capitalismo está sempre procurando novas fronteiras para ultrapassar. Nós estamos na mira, nós mulheres estamos na mira. Então esse esforço de estarmos aqui, a maioria mulheres, discutindo, falando livro escrito por uma mulher e sobre mulheres, é muito importante. E estou feliz de ter feito parte desse primeiro encontro, e é isso, vamos continuar. Obrigada, Isa, minha amiga querida, por ter dado esse espaço, e de todo mundo que esteve aqui, as pessoas que são minhas amigas já, e as que eu quero conhecer. A casa é sua, volte sempre, mesmo. Eu não faço ideia de como faz para tirar uma foto, mas cadê a equipe Grifa? Podemos tirar uma foto? Peraí. Abram as câmeras. O que eu falo? Falo X, é isso? E as pessoas façam uma pose, não sei esse protocolo da internet. Tem tanta gente que não vai aparecer todo mundo de uma vez. Eu amo, a gente tira vários prints, vai passando a tela e tirando. Tá tirando? Automática. Várias pessoas tirarem e mandarem. Várias pessoas tiram vários prints e mandam vários prints pro e-mail, ou pro Instagram, ou para algum rolê. Pode ser? Também? Então tá.
Eu amei, muito, 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 muito obrigada. Teremos de todos os livros, eu prometo. Pode ser que demore um pouquinho, mas vai ter. Confia em mim. E, gente, é isso. Bora continuar discutindo e fazendo esse caminho da revolução, tá bom? Obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Aquelas, né, que fica no filme pra ver se tem algum furo. Tem só para quem ficou até o final, vai ter aqueles extras da Marvel, sabe? Vai, tipo, ter... E aí a gente Ai, tchau. descobriu que, na real, eu sou, sei lá, o Batman. Tchau. A Cecília tá com o microfone fechado.